noite, galerinha show, quarta-feira, dia 24 de junho de 2020. Estou sem Wi-Fi, meu Wi-Fi caiu hoje. Estou aqui no Dados, espero que dê tudo certo. Vou convidar hoje a Natália Batista, estudante de pedagogia, enxadrista, rimou Batista com enxadrista. Ela é fera no xadrez. Perdi todas. Também não sou nada demais. Deixa eu chamar ela aqui. Se eu acho ela aqui. Calma aí que entrou, eu vi que entrou alguém. Deixa eu ver quem é. Se é, ainda não. Calma. Boa noite. Vou chamar aqui a Natália. Convidei, entrou. Boa noite, seja bem-vinda. Vamos ver se entende. Escuto, Oi, vejo. Olá, boa noite, tudo bem? boa noite. Como estamos? Boa Como é que tá noite, a tudo bem? quarentena? Oi, tô. Tá me ouvindo? Tô Bem? sim. Tá. E aí, como é que tá essa quarentena? Trabalhando muito, estudando muito? Tô trabalhando. Tava parado não, tava até desde março em casa, né? Trabalhando em casa, só saindo pra farmácia, supermercado, mas agora meu estágio teve que reabrir, Ah, o aí eu estágio reabriu? voltei a Estágio trabalhar em qual área? presencialmente. Sim, eu faço estágio numa clínica. A área da E saúde. trabalha lá com crianças, jovens, isso, área de saúde. E Entendi. lá realiza trabalhos terapêuticos, né, principalmente com crianças com autismo, adultos, jovens Bacana. também. E eu fazia parte de um grupo terapêutico que eram com crianças. Aí a gente tava tentando fazer atendimentos online com eles, né? Mas é muito complicado. Criança típica já é difícil. Para eles, alguns estavam bem complicado fazer online, à distância. Aí foi importante reabrir, né? Com vários cuidados, uso de máscara, a gente tá usando capa de chuva, protetor, Capa de chuva? óculos, né? É capa de chuva, Tá álcool óculos, na sala, máscara. a gente mexe. Tem só aquela máscara normal ou tem aquela também de plástico Tem por cima? alguns estão usando, principalmente quem é os fonoaudiólogos, né, que precisam para falar, né? Então, ficar com máscara é complicado trabalhar com eles a parte da fala, né? Fica bastante Então, limitada eles a estão fala usando quando vai falar com muitas principalmente pessoas ao mesmo tempo com a máscara. Fica muito é, abafado, né? E voltou quando esse assim, estágio? ele voltou dia 15 de junho. A gente tem agora a Uma segunda semana e semana pouco. que eu Voltou na voltei a segunda-feira trabalhar. passada. Segunda-feira passada. Aí tá uma criança com terapeuta, aí cada saída de cada criança tem que limpar tudo, limpar caneta, lápis de cor, se mexeu no jogo, no livro, tudo. Não, livro não, no caso a gente tem até alguns materiais que a gente tá usando, né? Papel, por exemplo, livro eu penso mais usar livros de borrachado, que dá para passar álcool, porque papel não tem como a gente limpar, né? Como vai passar álcool em papel? Complicado. Ah, legal. Eu não tinha parado para pensar nisso, né? Então a gente vai ter que ir também na escola, se E voltar, então quando a gente voltar, evitar papel, né? Evitar livro de é papel e pegar mais. complicado, aham. Evitar papel. Aí, uhum. Às vezes eu até fiz com ele, às vezes eu faço uns desenhos, aí trabalho papel, trabalho atividade de desenho. Aí pede pra desenhar alguma coisa. Aí fica até na dúvida, o que eu faço com aquele papel depois? Eu deixo o papel em isolamento, porque para dar um tempo nele, para depois guardar. Será que tem um Porque não tem tempo como assim, de limpar algum papel. recomendo, Uma tipo assim, ah, se cinta, deixar duas brilho. horas o vírus sai. Eu já vi vários estudos, tem uns que Isso. parecem um pouco exagerados, mas a gente não sabe muito bem, né? Algum tipo de testagem, Uhum. algum procedimento de controle de testes?
As pessoas fizeram Eu não tô conseguindo exame e ouvir tal. muito bem, Caio. Tá ruim o meu áudio? Tô conseguindo ouvir. O meu É, áudio não tá sei se é ruim? aqui que tá o problema, mas. Tá ruim? Alô, testando, Alô? testando, testando, testando. Agora melhorou um pouco. Melhorou um pouco? Melhorou um pouco agora, melhorou, melhorou. Beleza. Você tá com fone? Ah, tá, tá. Tô com fone, tô com fone. Não, eu perguntei se teve algum tipo de controle de testagem ou exame lá pra quem tá indo. Hum, Não, não, dos pacientes não teve, não. Tiveram até um garoto que eu acho que pode estar com suspeita, aí ele não tá indo. Se tiver, mas já foi falado pra gente, qualquer pessoa que tiver suspeita vai parar de novo, não vamos continuar. Se algum funcionário, paciente tiver alguma suspeita de que está É tudo um infectado, clima vai muito ter que parar tenso, não é? Você não novamente, acha que porque é é um muito clima muito arriscado. tenso? Sem querer, logicamente, entrar no mérito de ser contra ou não o trabalho que você está fazendo. Assim, não fica um clima muito tenso das pessoas lá no ambiente de trabalho? Ficou no finalzinho, não entendi. É, não fica um clima um pouco tenso? Todo mundo lá trabalhando Sim, com esse medo, assim, de contaminação? sim, fica bastante, porque a gente, quando começou, já entrava assim, por mais que explicasse pra gente como a gente ia fazer, álcool na mochila, na mão das crianças, em tudo. A entrada tá higienizada com água sanitária lá no tapete. Mas a gente foi uma preocupação toda hora, porque até eu fiquei, às vezes, fico meio paranoica, porque eu mexo numa coisa, eu fico assim, eu passei álcool nisso, eu não passei. Eu me lembro que eu acho que foi na segunda-feira que eu mexi num lápis, aí eu não sabia se a criança mexeu ou não naquilo, aí eu resolvi limpar tudo, porque eu não queria correr o risco de estar alguma coisa ou não. Nossa, É um pouco estressante, né? A gente é um trabalha, pouco estressante. além do trabalho que tu tem que fazer, ficar limpando, limpa a mesa, limpa várias coisas. E você resolveu Massinha não pode fazer usar mais, porque massinha, massinha não, né? é perigoso também. Oi, não dá pra usar, porque não tem como limpar. Caramba, é. Oi. E lá tem crianças de todas as idades, qualquer idade? Ou não é só criança, tem adultos também? Tem criança, tem adolescente, tem adulto, tem vários casos. Lá tem muito caso grave também, por isso que a maioria, alguns ainda estão online, à distância, alguns ainda estão atendendo, são os mais leves, que ainda têm certa compreensão do que está acontecendo. Mas os mais graves, quase todos voltaram, porque é mais complicado. De manter as Aí eles recomendações de distância. precisam da terapia, precisam desse contato, não dá para fazer à distância. Então, Ah, sim, é sim, um lugar entendi. Os casos mais terapêutico, a graves, de terapia autistas é mais muito graves, têm importante. mais necessidade de frequentar a terapia presencial. Uhum. É praticamente um serviço essencial, Sim, né? com certeza. Eles não. Muito difícil para as famílias ficarem com crianças em casa, Uhum. com crianças autistas em casa, no confinamento, né? Sim, exatamente. Para eles, alguns tinha umas mães que falavam que às vezes tinham que tinha uma pracinha ao lado, levava para caminhar, para passear um pouquinho, porque eles Não, precisavam lógico, tem que sair, ser, andar. tem que Alguns não ser. entendiam porque, né? Não, eles Uma saem da sala criança, de acho que aula, uma ficam criança andando típida pela deve ficar um escola, eles pouco gostam de circular, incomodada. né? Isso é Sim, uma aí agora tem que necessidade, ficar trancado em casa é complicado para eles, com certeza. é verdade. Eles Eu fiz precisam uma disso. pós em educação Aí por especial, isso já que. trabalhei como mediador também. Uhum. É bem legal, adoro essa área. Você escolheu fazer pedagogia por quê? Você escolheu fazer pedagogia por quê? Porque eu escolhi. Eu gosto, sempre gostei assim, um pouco dessa área de professor. Na minha família, quase toda, assim, é de professor. Meu pai é Ah, é? professor, a Ah, família dele, legal. quase toda, algumas. Meu pai é professor de filosofia, ele, Boa aqui noite, no estado Andressa. dele. E ele. E a minha avó paterna, quase toda a família dele é professor, então eu sempre tive um incentivo, assim, eu sempre gostei. Então foi uma certa escolha, eu queria fazer pedagogia.
Eu desde pequenininha já gostava, assim, de brincar de Ah, que bola, legal, a assim. influência Pra da mim família, né? era o que eu queria Andressa, se mesmo. puder depois dar um feedback como é que tá Aham, o foi da áudio e a família imagem já dos dois. ajudava. Que legal. E você se lembra da sua alfabetização? Lembro. Minha alfabetização, eu morava em Resende e lá. Boa noite, Andressa. E lá. é, Lá eu me lembro que era uma. A cidade em si, Resende, é cidade militarizada, né? Lá tem a MAN, tem um polo industrial, tudo mais. Mas a escola onde eu fiz a alfabetização era uma escola assim que tinha um vulto assim bem construtivista, de deixar as crianças mais na questão da espontaneidade, de montar. A gente então tinha um trabalho muito que era a gente fazia um trabalho bem fônico, de forma de falar, mas tinha um momento também da escrita. Eu me lembro que eu fazia muitos textos ainda, sem saber muito bem como construir palavra, mas a gente era estimulado a fazer isso. Eu estudei no Salesiano, né? Ah, legal. É a mesma rede de Então, Niterói, de Salesiano de Niterói. estudei. Ah, tá. Minha prima Isso, estudou no estudei Salesiano no de Salesiano. Niterói. Salesiano é quase um. Vocês estudam de Niterói? Minha prima. Você estudou no de Não, Niterói? eu não. Ah, Minha sua prima. prima. É muito grande, né? Eu lembro É, até hoje que tinha lá, muitas turmas, lá A, é B, quase C o até mundo, J, é. Lá H. em. Sim. Lá era uma escola assim que quase você vivia naquela escola, porque você tinha a, os padres moravam lá, então a família podia entrar na escola. Lá fazia uma coisa assim, as É uma escola festas, os aberta para a eventos, era comunidade, muito. onde um espaço de As convivência. festas. Era uma escola aberta, bem Isso é isso. legal, né? Lá é uma escola. É uma política da rede que é do São João Bosco, né? De que a família tem que participar, tem que estar dentro, tem as aulas, passeios. E lá, como era cidade pequena, então tudo envolvia bastante. Já a outra escola que eu estudei, era uma cooperativa de professores, lá já era uma escola bem mais rígida. Tinha Que muito, acho legal. que o diretor, ele era coronel, uma coisa assim, então ele tinha certa rigidez, assim, disciplina. Eu me lembro da sala de aula, era tudo assim, um atrás do outro, bem Sério, quando você falou enfileiradinho, cooperativa de silêncio professores, eu total. imaginei outro modelo construtivista também. Mas assim, é engraçado. Eu assim, gostava bastante. Assim, quando eu vim pro Rio, eu achava as escolas aqui do Rio meio bagunçadas, porque eu tinha uma noção de que era tudo assim, silencioso, Você tudo ficou era mais quanto disciplina, e quando tempo eu fiquei aqui, eu fiquei um pouco nessa. assustada. Não, mas espera aí, você foi em qual ano Eu para fiquei, essa? eu fiz a educação infantil inteira, mas na época a classificação era no Salesiano. Uhum. Então eu fiz educação infantil e o primeiro ano. Aí o segundo ano eu fiz nessa outra escola, que era a escola um. Aí seria o terceiro ano, antiga segunda série, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro. Ah, entendi. E Bacana. aqui Foi um no choque muito Rio eu grande vir de senti Resende, diferenças de. além da escola. Você vai falar assim, a cidade em si ser grande. Sim, além da cidade, ser diferente, eu me lembro que eu senti muita diferença porque aqui no Rio eu lembro que as carteiras eram mais próximas, era um sistema assim bem que deixava os alunos assim mais livres assim na sala, de levantar, de conversar. Em Resende eu me lembro que era mais fechado, assim, você tinha mais regrinhas e eu achava assim, eu não via problema na época, eu achava legal. Uhum. Eu lembro até hoje que eu conversei com uma. Eu lembro até hoje de uma cena que eu fiz aqui no Rio, que eu levantei a mão para a professora, perguntei se podia ter autorização para jogar fora a minha caixinha de apontador que eu tinha. Aí a professora E falou ela que falou que não podia, todo mundo achou aquela cena estranha. pedir permissão. Todo mundo olhando para mim, Achou que era permissão. Eu me respeito lembro, levantei demais a à mão. professora. Não, eu gosto que peça, assim, tipo, lógico que tem vários. A criança ainda não tem muito bom senso, né? Tipo, para perceber o Sim. momento da aula que não vai atrapalhar todo mundo ao mesmo tempo, porque criança também às vezes é assim, um vai, aí o amiguinho quer ir. Aí vai ele e o amiguinho Aham, lá não, mas apontar o lápis, vocês meu no caso foi, caso, né? sim, meu caso foi estranho porque
as pessoas aqui, elas levantavam sozinhas e iam até a lixeira, assim, caminhavam até lá tranquilamente. E eu, em Resende, para fazer qualquer coisa, você tinha que pedir autorização do professor. Para levantar, você tinha que pedir autorização. Levantar a mão e pedir autorização. Posso fazer tal coisa? Posso levantar? Posso ser até meu colega? E aqui não precisava disso. Aí, quando eu fiz essa pergunta, foi um momento assim, de perplexidade para o professor e para os alunos. Eu me lembro que parecia um alienígena, levantando, até indo à lixeira, Não, muito voltando. legal. Esse relato é muito bom e dá muita E a professora discussão. depois me explicou. E foi legal que a professora me explicou depois. Acho que se ela não explicasse, eu não sei se até poderia, sei lá, passar como bullying, como uma garota estranha. É, você pode E a até professora depois explicou vir a pra mim, falou sofrer assim, Natália. bullying, né? As crianças são assim Sim, também, elas veem um poderiam achar isso comportamento engraçado, porque elas diferente, acharam começa a estranho. excluir. Sim, eu me lembro Sim. que eles falaram pra mim que me achavam estranhas, estranho quando eu entrei, porque eu era mais, que eu ficava assim olhando, que eu achava estranho as pessoas conversando, ficava mais na minha, mais quietinha. E aí depois todo mundo me explicou, falando assim, não, que aqui você pode fazer o que você quiser, você pode jogar bolinha de papel, você pode levantar, você pode abrir janela, você pode correr, você pode fazer tal Aqui coisa. é Rio de E eu fiquei assim, Janeiro. impressionada, eu falei, ai que é Rio, eu ficava assim, gente, eu ficava assim, impressionada. E a professora me explicou, falou assim, Natália, você pode levantar para ir até a lixeira sem falar nada, você pode ir lá, e tá tudo bem. Não, eu acho legal a criança ter liberdade, assim, eu acho que tudo depende do contexto. Também Sim, acho tudo legal já tem. discutir ter Uhum. escolas mais rígidas e menos rígidas, eu acho que também é legal ter, né, diferentes Sim, propostas. sim. E, enfim, eu não sou muito fã dessa militarização Mas é muito uma questão grande com engraçada criança. de. Ser uma coisa muito Sim, fila, assim, pá, pá, silêncio, para fila, esconder as todo mundo coisas. reto. Eu acho que criança, né, a gente tá falando de terceiro ano, quarto ano, não Sim, necessariamente precisa. Agora, lógico, se a gente está numa escola que tem aluno pra caramba, precisa ter uma ordem para não virar uma bagunça o espaço com público, certeza. ali o corredor, refeitório, quadra, banheiro, senão também a Sim, com chance de acidente é certeza. muito maior. Enfim, fica mais difícil o trabalho de todo mundo, até dos profissionais da limpeza. Sim, O ruim disso é que o desrespeito com o professor é uma constante. exatamente. Não, É exatamente. Eu falo isso que isso, eu é até legal quando sentia. tem. Aham, É legal a pode gente falar. trabalhar o respeito com o professor desde pequeno, até para Uhum, evitar, né, quando chega aquela fase muito rebelde que a gente vê hoje em dia aí, agressões, enfim, o isso desrespeito em mesmo. geral com a educação, a escola. Eu acho que faz parte também da escola ensinar as crianças a darem valor à escola, ao patrimônio, principalmente quando a gente está falando de escola pública também, Isso. né? Mas na É uma escola coisa particular também. que de respeito, por exemplo, que eu, como desde pequeno tinha essa coisa assim de respeitar o professor na escola, eu até hoje na faculdade eu não consigo facilmente, por exemplo, levantar no meio de uma aula e ir ao banheiro assim passando pela sala. Eu normalmente eu espero, eu não consigo fazer isso. Para mim já está muito assim forte porque a questão de sempre ter que pedir autorização de fazer as coisas é estranho para mim eu ter que levantar, assim, eu vejo muita gente sai com facilidade, levanta e passa, eu acho estranho. Eu normalmente espero o professor terminar de falar, não vou falar que eu nunca fiz isso. Eu espero ele terminar de falar, um momento mais tranquilo, aí eu passo, eu tento passar pelo fundo da sala para ninguém me ver, porque eu acho esquisito. Às vezes eu tenho professor que eu falo, mas tem professor que não gosta disso. Se você dá um licença, fala assim, licença, tô saindo, tem professor que te olha estranho aqui na faculdade. Mas de... eu tenho um pouco assim, que Não ficou concordo. Eu acho forte que na mesmo. faculdade também a gente amadurece muito. Se eu parar para olhar o meu Uhum. comportamento, lógico que hoje em dia, se eu fosse frequentar a faculdade, eu teria um respeito maior pelos professores, pela aula, pela faculdade, do que Sim. eu tinha há 10 anos, mais de 10 anos atrás. Enfim, mas eu Uhum. acho legal isso, né? Você ter esse bom senso, assim, de não querer atrapalhar a aula, porque também às vezes também fica aquela coisa, curso noturno, tudo bem, tá todo mundo cansado. Mas existe bom senso, por exemplo, vou tentar ir no banheiro antes de entrar na aula. Pô, se eu tô num lugar que tá muito longe da Sim, porta, com vou ter que passar na frente certeza. de todo mundo toda hora pra ficar indo e voltando, bate a porta, entra. Pô, é complicado, né? Enfim, a gente tem que Isso pensar no mesmo. coletivo, se é tão importante atrapalhar a aula assim, né? Claro que acontece, momentos Uhum. que a gente precisa sair. Mas é bem legal isso. Sim. Eu penso muitas vezes se eu não estou sendo autoritário demais. Às vezes eu penso, caraca, acho que estou pegando pesado com as crianças, porque são 33 lá comigo. Eram, né? Complicado, né? 33. É muita Enfim, a gente gente, tem que né? fazer coisas que a gente Para não. primeiro ano, né? Eu peguei eles no ano passado, no primeiro ano, e segui com eles pro segundo esse ano. Uhum. Então eles É vêm do muita primeiro gente, né? ano, eles vêm no primeiro ano. Foi a primeira vez que eu peguei o primeiro ano. Sim. O primeiro ano é punk. Eu já tinha pego o segundo, aí acompanhei pro terceiro, aí fui pro primeiro.
Então, vários ainda estão Uhum. aprendendo a amarrar o cadarço, a segurar o lápis, vários não conhecem a escola, né? Eles chegam do infantil, que é outro lugar, então eles têm que, às vezes, mostrar onde é o banheiro, ensinar como é que vai, volta, mais ou menos como é que se porta numa sala de ensino fundamental, que é bem diferente de uma sala de educação infantil. Inclusive, ele já tem esse Sim, choque muita de coisa ficar mais mesmo. autoritário o ensino fundamental em si, né? Na educação infantil tem muito mais brincadeira. No ensino fundamental já tem um Sim. recreio só de vez em quando, às vezes nem tem recreio, né? Lógico que eles ficam lá integral, no seu horário turno Uhum. único. Então, não vou ficar de 8 às 3 só passando DV, né? Enfim, mas eu às vezes penso, caraca, eu peguei pesado demais, vou pegar um pouco mais leve, deixar eles serem mais criança, né? Um pouco mais Sim. livres, um pouco mais crianças, mas lógico, sempre também pensando, caramba, se eu Sempre deixar é a muito questão. bagunça, acaba Tem sobrecarregando um as limite, profissionais da né? Como você já limpeza. falou isso. Então a gente vai moldando Sim. assim, mais ou menos, vai vendo como os colegas trabalham, vai refletindo sobre a prática com os estudos. Enfim, aí depois você seguiu, sua escolarização foi tranquila, você seguiu, ensino Foi fundamental, tranquilo, foi. médio. Foi tudo muito tranquilo. Sim. Depois dessa série, eu me acostumei muito bem com a escola daqui. Teve uma coisa que eu tive um pouco de dificuldade no início, para mim também foi estranho, que é até engraçado, né? A escola de Resende eu achava mais rígida nessa questão de disciplina, mas em termos de avaliação, eu achei o Rio mais complicado, porque a primeira experiência que eu tive, por exemplo, com teste, prova, semana de teste, prova, foi no segundo ano, não, seria o atual terceiro ano. Quarta série. Não, atual terceiro ano seria a segunda série, né? Segunda Ah, série é atual segunda série, terceiro nossa. ano. E Sim, sim, sim. segunda série, porque eu em Resende, sei lá, não me lembro, assim, eu me lembro que tinha nessa escola, a escola onde eu estudava, era assim, falava, vai ter uma prova sobre um X assunto. Então, a gente passava, tipo, a semana inteira sobre a mesma matéria, falava sobre o mesmo assunto. Então, as avaliações eram feitas de uma forma mais leve. Eu não me lembro de pensar em nota. Nem no primeiro ano, na classe de alfabetização, não tinha prova nenhuma. O Salesiano não fazia prova, não tinha Muito nada. legal. Muito Era legal, mais acho muito assim, legal isso. Eu acabei de saber também de uma era escola, agora não mais. sei aonde, que só tem prova no terceiro ano. Agora eu esqueci Sim, qual é a não escola, alguém tinha. falou, vou tentar lembrar. Muito legal, negócio de O prova, né? Salesiano não Primeiro tinha. Não me ano, lembro quando 6 exatamente anos de não idade, sentar tinha. individual, não pode colar, não pode olhar para o lado. Hum, É uma coisa um pouco Lá não forçada, eu tinha. acho. Isso, lógico que se a gente for fazendo quanto mais cedo, a criança vai se adaptando. Se quiser que a criança com 4 Sim. anos fique parada em pé, igual uma estátua na sala de aula, você vai forçando e vai conseguindo, né? Mas, tipo, Uhum. complicado. Acho que Lá, depende lá, muito do não- lá não contexto. Você tem que tinha. pensar, será que essas Hum, crianças que estão na escola, elas brincam em casa? A gente tem que pensar. Será que elas têm área de lazer para Exatamente. brincar depois? Elas vão, ou ali na escola, de repente, é o único momento que ela tem para brincar, que às vezes em casa ela não tem nem espaço. Eu acho que tudo depende muito de como onde a gente está também trabalhando, né? Isso. E aí, lá onde eu estudei não tinha, e depois eu fui para outra escola também não tinha. A avaliação, assim, eu me lembro que tinha umas provinhas, sim, tinha até boletim, mas era diferente, não era uma semana de teste que você ficava um atrás do outro, estudando para um determinado. Cada dia um assunto diferente. Acho que era uma semana sobre um assunto, e na outra semana você falava sobre outro assunto. Aí quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, peguei um papelzinho falando assim, semana de teste. E eu não sabia exatamente o que era aquilo. Mesmo que eu falei, minha mãe me ajudou muito a estudar. Ela falou assim, não, mas você presta na aula, você vai conseguir bem. Mas pra mim, foi um nervosismo É, imenso. isso deixa Eu nervosismo na consegui. criança, né? A gente pensa que é banal, mas não é. Às vezes uma prova, Não às vezes a é, eu criança, não, tipo, não tirou sabia lidar 9, que realmente pra com gente, isso. tipo, ótimo, mas a criança queria tirar 10, porque a criança quer acertar tudo, né? A criança não Eu, quer no errar, caso, era esse ela. tipo de criança, de que não queria Não, errar toda criança nunca. é assim praticamente, Sim, né? aham. Generalizando. A criança, ela não quer errar. Ela, Sim, ainda mais que o coleguinha vai tirar 9 e ela 7. Aí o coleguinha vai ficar feliz, ei, tirei 9, outro 7. Tipo assim, pra quê? Tipo, a gente tá ali aprendendo, todo mundo junto, sim, aprendendo cada um no seu ritmo, uns com mais facilidade numa coisa, outros com outra. Às vezes o jeito do professor ensinar da professora facilita uma criança e não facilita a outra. isso aí. Eu me lembro que Eu eu também tive lembro no uma. boletim, na primeira quarta eu tirava notas boas, assim, mas a partir da quinta série comecei a já dar uma capengada. Quando foi pro Fundamental 2,
que eu também fui de uma escola pequena para uma grande. Eu morava na Ilha do Governador, estudava numa escola que nem existe mais, que era pequena. Uhum. E aí eu fui pro Bennett, na Zona Sul, no Flamengo. Eu fui da Zona Norte para a Zona Sul e fui de uma escola pequena para uma escola que era gigante. O Bennett também era imenso, era aquele colégio assim, estilo escola americana de Sim. filme que batia o recreio, saía um monte de turma com 50 crianças correndo pro pátio para pegar a quadra mais rápido, a fila, o lugar na fila do refeitório, a quadra de mesa de ping-pong, tinha briga no corredor, no banheiro, sabe? Era bastante assim, a lei de mais forte. Imagina, nossa. E tinha da creche até a faculdade no Bennett, né? E era uma escola metodista, eu estudei lá até o Ah, é, primeiro porque é ano. isso, é. Agora não é mais. Mas enfim, também Agora foi um foi. choque muito grande. Eu também, antes disso, tive o choque de cidade pequena para cidade grande também, porque eu morei no interior de Minas, em Unai, onde eu fiz, já fui alfabetizado antes do CA. Fiz o CA em Você tem. Brasília, na cidade, no Distrito Federal, na verdade. Uhum. Falo Brasília, né, porque é mais fácil de falar, mas enfim. Aí vim para do governador, fiz a primeira quarta e fui aí então para o Bennett. Aí fiz o Você segundo e sentiu muito terceiro, choque? senti, com certeza. Na verdade, eu sentia muita saudade do Rio, né? Então eu já tinha uma saudade do Rio, porém Uhum. era bem diferente, estilo de vida, assim. Apesar de que eu me alfabetizei com facilidade também. Assim, tive incentivo à leitura e tal. É, mas a grande diferença que eu senti quando eu vim pra cá é que tudo era distante. Lá em Resende tudo era perto. Você caminhava, você ia a pé da casa ao shopping, do shopping ao centro, da escola, ao Tinha supermercado, shopping já em tudo Resende? Eu não fazia. sabia. Desculpa a ignorância. Assim, É, quando eu morei lá tinha um shopping, agora tem dois. Ah, Mas legal. um é Não, o porque em Friburgo eu principal, é o lembro quando maior de inaugurou. todos, Quando tem sempre. inaugurou o shopping de Friburgo, foi quando teve o Titanic, foi em 2001. E eu me lembro que o pessoal Ah, foi foi o tirar Titanic. foto, o pessoal Meu botou pai tipo fala o que quando vestido teve crise do longo pra tirar foto na Titanic, escada rolante. Titanic foi o ano que eu nasci, 97. Falou que lotou o shopping de Resende, a fila era imensa. Nossa, Foi lotou. uma. Titanic foi a Foi Senhor febre, dos foi o filme Anéis, mais assim. recorde total, é. Pô, nossa, eu vi umas duas ou Sim. três vezes no cinema e, enfim, eu me lembro muito bem disso, da inauguração do shopping lá em Friburgo. Aí você, quando foi escolher sua profissão, você falou que já tinha influência da sua família, de que a maioria era Isso. professora, mas você não chegou a pensar em fazer uma licenciatura ao invés de pedagogia? Vamos responder aqui a dele. Você vê necessidade de livros na alfabetização? Pode Sim, eu responder. acho que sim. Acho que sim, é minha mãe que tá falando aí. Não, é legal, é É, uma pergunta. Eu não entendi exatamente se a questão do livro físico agora durante a pandemia ou da leitura em si. eu acho que pode estar falando da leitura, eu acho que ela deve estar falando que. Ah, Mas, eu tenho perguntado para todo mundo como é que foi a alfabetização. hum, E eu tenho visto sim, que quem teve um incentivo à leitura, com certeza teve uma ligação com a facilidade de aprender a ler e escrever. Quem teve eu, um incentivo a ler eu gibi, essas coisas. tive. Eu tive bastante, assim, de leitura desde pequena dos meus pais, incentivando a ler. E isso acho que ajudou bastante, sim, tanto a ler quanto a escrever. Eu acho que a parte da escrita também foi muito importante para mim, até para construir redação, para construir ideias. Eu acho que você desenvolver a escrita na alfabetização, eu acho muito importante. Incentivar a leitura é realmente muito legal, Jaque. É, e desde pequeno tive esse incentivo. E a escola, como eu falei, ela incentivava muito a escrita nossa dos alunos. Eu lembro que meu irmão era mais velho, minha mãe até gostava de ficar corrigindo, né? E eu pego meu caderno do meu irmão de alfabetização, é até chato de ver, porque é cheio de. Tá tudo certinho as palavras. O meu não, o meu tá mais engraçado. Eu tenho até hoje ele. Mas o seu irmão tem quanto? Ele é De mais velho ou mais novo? Ele está na mais alfabetização velho, mais agora? Não velho. Meu entendi. irmão Ah, mais tá, tá. velho. Meu irmão é mais velho. Meu irmão é Vocês mais têm o velho. caderno Como de ele era mais vocês aí velho, guardado da alfabetização? nós temos, eu e ele, Ah, nós que temos o legal, caderno da queria muito alfabetização ter. guardado. Eu tenho A algumas coisas gente aqui da tem. escola, assim, mas é mais assim, foto, eu tenho carteirinha, alguns documentos, tem alguns boletins também. Mas eu não tenho o caderno em si da alfabetização, ia ser muito legal se eu tivesse. Peraí, calma aí, que tiveram O dois Vitor comentários. Deixa falou eu alguma voltar aqui, coisa. gente. Para quem não sabe, eu tô sem O Wi-Fi, que tô no vocês acham? dados, se alguma coisa acontecer, eu reseto aqui. O que é Rio Vitor? O que vocês acham desse processo de digitalização dos materiais, tipo usar tablets ou computadores já na infância? Legal, boa pergunta, excelente. Eu não tive a vida inteira, por isso que sofro até hoje com Eu leitura e acho que, escrita, assim, eu acho que não, acho que Andressa. tudo em excesso é um problema, porque
Você entregar computador, meditar assim pra criança, assim, logo assim. Por exemplo, tem muito pai que faz isso em restaurante. Ah, tá chateando, entrega celular. Toma Eu, isso, faz o quê? eu. E a gente queima a língua. Quando depois que tem filho, tem uma coisa que acontece depois que você tem filho, é queimar a língua do que você achava que seria. Mas é lógico que a gente tem que ter essa preocupação. Não, é porque Sim, às mas eu vezes você acho que não assim, consegue entregar para comer. fazer um jogo educativo, para estimular ele em alguma coisa, eu acho que é interessante sim você entregar, porque a tecnologia vai chegar neles, que nem por exemplo, tem essa discussão de usar calculadora ou não em aula de matemática. Eu acho que sabendo trabalhar ela bem, dá para utilizar sim. É porque você não pode, a pessoa tem que entender o processo daquela conta. Não adianta você entregar uma calculadora e ela não entender a operação que ela está fazendo. Mas se for bem trabalhado, eu não acho que seja celular novas. Não, é verdade. Não, o que eu tô falando é que assim, às vezes a mãe, somente mãe, quando tá Hum, amamentando, fase de amamentação, caraca, às vezes ela uhum. só quer comer, só quer dormir. É uma coisa desesperadora, parece bobeira, mas não é. Você está no auge do cansaço total. E se você bota o celular na mão da criança, ela fica parada ali quietinha, você acaba fazendo, É, obviamente, imagino, né? Eu sei com que a é fácil. preocupação que a gente tem, né? Mas eu até, se eu voltasse atrás, eu teria tentado que ele ficasse menos, né? Mas ele já sabe mexer no YouTube desde pequeno e hoje em dia ele mexe em Ele já muitas mexe em coisas, tudo, enfim. né? Tem que Mas determinar calma um aí, tempo de voltando uso. É, eu ali, acho que eu esse ia é falar importante. que realmente o que ele perguntou é legal também pelo fato de que a gente sempre fala para a criança não ficar muito tempo olhando para a tela, né? Por vários motivos, né? Que não Uhum, exercita tanto, né, o corpo, como a criança, né, tem energia para pular, correr. E a própria luz da tela no olho faz mal para uhum. a vista, né? Ficar o tempo todo olhando para a tela de computador, celular. E agora a gente está tendo essa forçação, ao meu ver, de tentar trazer todo o conteúdo que tem na escola regular presencial para esse modelo remoto online. Então, tem muita gente em educação Isso. infantil, em anos iniciais de fundamental, que está tendo que botar muito conteúdo para as crianças ficarem, né, lendo no celular. Eu sou um pouco contra isso. Não Eu acho tem. que a gente tinha que estar focando mais nas crianças terem infraestrutura, as famílias, de poderem brincar em casa, né? Tudo depende muito da realidade. Tem Sim, com família que o pai e a certeza. mãe estão trabalhando fora, são servidores essenciais, ou estão em home office, não tem o tempo todo disponibilidade para estar estudando com a criança. Às vezes tem duas, três crianças ou mais na família, em diferentes idades, com diferentes demandas. Enfim, eu Uhum. acho que está tendo um bombardeio muito grande nesse sentido. Eu acho que a gente tem que disponibilizar. A gente tem que disponibilizar mais também pelo vínculo afetivo e também para quem tem a Isso. disponibilidade de estudar em casa, poder, assim, com moderação, ler alguma coisa e tal, fazer um dever, ter uma correção, um feedback, né? Fazer uma Daquele, rotina, a mas tentar rotina. construir alguma rotina, né? Muito conteúdo também para as aulas online. Bastante. Exatamente. Tem vários relatos de Isso que professoras de acontece, educação né? infantil que dão aula todo dia online, ao vivo, uma hora, um E monte de educação crianças de infantil educação é muito infantil na frente do complicado também, celular, com os né? pais do Criança de lado 3 olhando. anos ficar na frente do computador, ficar forçando isso, É. não Eu acho que vale a assim, quem pena. tem livro em casa, usa os que tem em casa. Eu acho que tem que ser uma Sim, coisa mais ou menos assim, entendeu? Ó, você tem alguns livrinhos aí infantis em casa? Vamos então ler esse livro e fazer um. Aí depende do ano, né? isso. Fazer um desenho em cima desse livro. E aí você manda para mim, tira uma foto e manda, aí eu dou um feedback. Vamos de repente fazer um Uhum. teatrinho de fantoche, de dedoche, aí faz um vídeo, a professora faz um vídeo, manda. Diferente de ficar ali ao Isso. vivo, online, a aula, tem que ficar sentado, olhando para a tela. A É, ficar criança, sentado na frente não dá, não tem como ela ficar. A criança e tem para a uma professora energia, ela também. precisa. Né, nem para professor também. Para quem não sabe, eu tenho um filho, ele não está aqui hoje, ele está com a mãe, que ele tem duas casas, a casa do pai e da mãe, né? Ele reveza. Enfim, aí a escola dele de vez em quando manda uns vídeos, de vez em quando tem uma live ou outra assim, o professor de música fez uma live bacana. Ele viu um pouquinho, mas também não deu tanta bola, ele tem 4 anos, meu filho. Uhum. Enfim, acho que é isso. Educação infantil, apesar de que também a educação infantil em vários países não parou nunca, né? Para os filhos de trabalhadores essenciais. Eu fiz algumas lives aqui, quem quiser depois ver, com gente de outros países, Sim. principalmente da Europa, onde tiveram.
escolas que não fecharam. Às vezes tinha uma criança só que é filha de médico, filha de policial. A E tava escola abria indo. e pegava essa criança lá. Mas são outras realidades também, de população, aglomeração. Para Sim, quem não sabe, eu dou aula totalmente. lá na Maré. Eu dou aula de alfabetização lá na favela da Maré, onde a gente tem muita aglomeração nas Uhum. casas, insalubridade, às vezes não tem água, falta água. Né? No começo, principalmente da pandemia, teve muito essas publicações, né? Como é que vai ter todas essas recomendações da OMS num lugar que falta água, o saneamento básico é escasso? Sim, sim. Qual a melhor metodologia para a alfabetização? Estava conversando sobre isso hoje. Quer falar? Pode falar. Eu acho, assim, quando eu vejo muitas vezes na minha faculdade, por exemplo, falando assim, que vê o método, por exemplo, da Emília Ferreira, da espontaneidade melhor, porque vai estimular a escrita, produção, criatividade. Mas para crianças que têm dificuldade, por exemplo, eu que trabalho com crianças com autismo, eu não acho que esse seja o mais adequado, porque ele precisa do concreto, ele precisa ter uma base para ele construir aquela ideia. Então, assim, eu vejo o fônico tem mais valor assim do que o outro para quando a gente fala de dificuldade de aprendizagem, o fônico eu acho bem melhor. Concordo Então, eu acho que por isso que plenamente. eu acho importante ter uma certa união entre os dois. Você saber fazer o trabalho de trabalhar a parte fônica, a parte concreta, e dar a oportunidade da criança também produzir algo por conta própria. Mas acho que descartar um, colocar um como contra o outro e falar que um é melhor que o outro, porque um vai deixar a pessoa mecanizada, a pessoa não vai ter espontaneidade, eu acho que não é real, porque é, é o que mais chama tanto tempo. Muita gente já se alfabetizou assim, como continua escrevendo, fazendo produções, então tem como. Não, A sem questão é contar que como o os professor países com vai. maior índice de alfabetização, né, menores índices de analfabetismo têm o método fônico geralmente como o Isso. principal. É Uhum, bem então complicado. E aqui no Brasil a gente tem na academia um ranço do método fônico, e eu sei por quê. Sim, Porque eu na vejo verdade ele vem isso. junto de toda uma ideologia que é bastante conservadora, Eu né? via professores que assim criticavam o método fônico de uma maneira que você não entende assim, por que fica colocando muito. Não gosta, por exemplo, o principal do método fônico é o Capovilla. Tinha professores que não gostavam dele, e aí, para isso, criticava todo a metodologia fônica que Porque no não. Capovilla ele critica muito o marxismo, ele critica Paulo Freire, ele coloca Hum. um analfabetismo grande por causa do Acho que método. travou aqui. Travei? Travei? Alguém dá um feedback se eu travei? Volta que você estava falando do Capovilla, que eu não ouvi. Voltou? É. Não, eu estava Voltou. Eu ouvi você falando falando do Capovilla do que no marxismo. livro, eu li esse livro, bem quando eu entrei em 2017 na prefeitura, Uhum. como eu falei, eu era mediador, né? Então, no ano anterior Uhum. da minha posse, né, a psicóloga do aluno que eu mediava, né, de fora da escola, ela também era psicóloga da escola, que uma amiga trabalhava, uma escola particular lá da Urca, muito legal, e ela me emprestou esse livro, do Capovilla. Voltou? A Andressa falou, Agora travou, às que pra vezes mim deu uma pouco. voltou. Tá, depois vamos ver se eles falam. Entendeu? E a parte do método em si, eu achei muito boa e eu uso até hoje. Porém, a Sim. parte ideológica, ela tem muito isso e eu acho que todo mundo tem o direito de ter a visão que tem. Na ciência a gente sabe que não existe uma verdade, né? Ninguém é neutro. Mas eu me incomodou Do muito isso, Capovilla eu eu ficar sabia lendo. mais, eu não sabia dessa parte, só sabia da parte mesmo do método, assim, Não, ele dele diz que o fracasso explicar. da alfabetização no Brasil basicamente é por causa do método. E ele não cita muito a falta de estrutura em si, né? Uhum. A falta. Eu acho que se a gente tivesse uma estrutura boa, mínima, de educação com bastante professores, turmas sem ser superlotadas, difícil acesso das crianças a irem estudar, ter que Sim, trabalhar em casa, ajudar na renda em casa, enfim, todos esses problemas estruturais do Brasil desde da colonização para cá, a gente teria muito mais alfabetismo, independente do método. Mas eu também sim, concordo que esse preconceito com o método fônico é uma coisa exagerada. Eu acho que a gente tem que acho muito mesclar e ver o exagerado. contexto, como você falou. Tem para alguns pode funcionar melhor, para Sim, outros não.
Então a gente Teve mesclando. uma vez que teve uma professora que eu participei de uma palestra que ela estava falando sobre a importância do método da psicogênese, da língua escrita, falando da Emília Ferreiro, sobre a importância, achei até interessante. Aí ela estava explicando, eu até comentei sobre como é que é o trabalho nisso fosse com crianças especiais, porque eu sei que é autismo, eles têm umas questões, ela respondeu para mim que aquilo é exceção, e ela não trabalha por exceção, ela Ah, não... não, não, não. Aí assim, não... Aí falou assim, aí quem vai trabalhar isso é parte terapêutica, coloca para um fono, faz um psicopedagogo, É, faz um atendimento não, individual não. para aquela criança, mas não achei aquilo uma resposta que não me satisfez aquilo, não é assim É. que vai resolver, Mandou uma não. aula, mandou. Mas também você tem que ver, a gente tem que ver também dependendo. Não sei, me parece ter sido uma pessoa mais Aham. velha, né? Lógico, não quer dizer nada, mas Uhum. são pessoas que têm essa visão da educação especial muito antiga, passaram a vida inteira vendo a educação especial ser uma coisa separada, numa escola especial. E, em primeiro lugar, qual é o Sim. dado que mostra que as crianças com necessidades específicas são minoria? Não é uma minoria tão grande assim, né? Não. E E crianças típicas têm dificuldade de alfabetização. a Você gente deve tem já que ter trabalhar visto com isso. exceção Crianças que também. Se você tem 30 aparentemente. alunos, Sim. 29 estão aprendendo e um não, a gente tem que ver se um que não está aprendendo, o que está acontecendo. Aí a gente tem que ver as exceções também. E às vezes pode ser só um caso assim, uma criança tem uma dislalia, uma dislexia, isso já complica muito a parte da alfabetização. Às vezes não consegue entender, tem uma questão fonológica, não consegue entender o fonema de R para L, então isso já complica muito a alfabetização. Tem muita criança que troca, é o Cebolinha, né, o clássico Cebolinha, troca R pelo L, faz trocas fonéticas, então isso vai acabar complicando e a criança não tem nada assim cognitivo, mas da precisa de um tratamento, mas se fosse metafônico poderia estar contribuindo para ela, né, na Também acho. É formação muito bom dela. a gente ver o movimento da boca, o movimento das letras sem a vogal. Uhum, É muito legal, isso. é muito bom. Ontem eu tive uma aula muito legal, aprendi muito. Era o método da boquinha, a Fernanda Dias, também foi da Unirio. Ela participou de uma aula que eu faço no Zoom. Apresentou um slide sobre as vogais, tinha um movimento das bocas. E era legal também que tinha uma americana que estuda português também, então ajudou muito ela a pegar a pronúncia das vogais, que lá, por exemplo, o i, para quem fala inglês, é muito difícil de falar o nosso i. Eles não falam o Uhum, i com a facilidade, né? A gente mexe os músculos diferentes da garganta, da língua, da sim. boca para falar cada vogal, até em cada estado, né? A gente fala aqui de um jeito, em outros estados, regiões do Brasil fala de outro. Então, o método fônico, sem dúvida, muito legal. E a gente devia parar um pouco com essa coisa, de tem que ser um método ou outro, né? Outros. A gente pode mesclar, Isso isso tem muito, mesmo. né? Tipo assim, você tem que gostar ou do Piaget ou do Vygotsky, tem que ser ou tradicional, ou você tem que ser sempre uma coisa ou outra, assim, você tem que estar numa caixinha, assim, de Sim. metodologias. Mas a pergunta é muito boa, achei Também. um debate muito, muito bom. Uhum. A gente ainda não falou de xadrez, como é que você começou a jogar xadrez? Já estamos 43 Ah, eu, minutos eu, aqui. come... eu comecei pequena, ainda deve ter começado com uns 5 Caramba, que anos. legal, começou cedo. Foi com meu meu irmão, ele tinha aula de xadrez na escola, ele é mais velho, né? Então ele tinha na escola, eu não podia porque a educação infantil ainda Não não dava permitia. aula, não Ah, que permitia ainda, não pena. tinha idade ainda permitido para fazer xadrez. Mas meu pai não se importou, ele ensinou para mim em casa. Eu também estou ensinando meu Ele me filho disse, já, meu filho já joga. isso aí, tem que ensinar dele, melhor dele quanto mais cedo, melhor Com para certeza. Quando chegar com criança, 12 anos já vai para ele ser GM. desenvolver. Isso aí já tem que ir desde cedo. Aí eu jogava com meu irmão, com meu pai em casa. Brigava muito com meu irmão, porque eu e ele, meu irmão não sabia. Meu irmão, ele estava aprendendo a teoria, né? A parte mais teórica ele ganhava sempre. Eu não aceitava perder, ele ria. Então, tem um período que eu acabei parando, assim, um pouco de jogar. De tanto perder Mas pro aí, irmão, você desanimou de jogar? Não, isso é muito sim, legal também. Isso é muito legal esse relato, porque a criança ela quer ganhar. E isso tem muito a ver com o acerto e o erro, e tem a ver com a exatamente. avaliação, que a gente vai tipo assim, desanimando a criança que erra muito a estudar, porque ela tá o tempo todo. Para que ela vai se esforçar para fazer uma coisa que ela sabe que o resultado vai ser negativo? É. Uma derrota, né? Um erro, uma perda de ponto. E aí eu acabei parando, assim, meio que desanimou, parei de jogar. E aí na escola eu acabei tendo contato de novo com o xadrez, porque tinham as Olimpíadas.
lá, que aí então eu ficava Em jogando, qual série? tinha. Eu comecei Lá em assim, Resende ainda, no logo. segundo ano? Não, Resende não, foi aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. Em Resende eu acabei parando, eu jogava com meu irmão, mas acabou que não deu prosseguimento lá em Resende. Aí no Rio de Janeiro eu comecei a jogar mais, por causa da escola, porque tinha as Olimpíadas, que eram 4 unidades, aí as redes se encontravam para jogar vários esportes, aí eu participava do xadrez. Eu nunca Aí eu me participei de lembro Olimpíada de que Xadrez. Eu sempre via assim, a galera nerd, eu queria foi jogar o legal. futebol, só o basquete, o vôlei. Aí eu via a Eu só galera do ia pro xadrez. xadrez, eu só ia pra área nerd. Tinha um soletrando, tinha um quiz. Não, o quiz quem jogou foi meu irmão. Tinha um jogo soletrando, as partes mais assim. Eu sempre fui uma nerdzinha, sempre. Se o pessoal aí da escola tiver, eu vou falar que sou nerd. Ah, mas é legal. Mas. Aí eu jogava xadrez pelas Olimpíadas. Teve um período que eu não consegui mais, porque tinha um outro menino que também jogava e era um representante por unidade, então acabava que sempre nas eliminatórias eu acabava perdendo pra ele, mas depois que ele saiu da escola, eu consegui jogar, eu ganhei uma Olimpíada no segundo ano do ensino médio. Ganhei a Hum, primeira vez que eu ganhei um torneiozinho de xadrez foi pela Muito escola, foi no segundo legal. ano. A Andressa falou minha campeã Bem bacana. favorita. Ó, entrou minha tia, que é Valeu. pedagoga também da Unirio. Pela Unirio, vai ser Ah, boa entrevistada amanhã. noite, boa noite. Boa noite, tudo bem? Ah, bacana. Muita gente. A maioria dos entrevistados são gente de pedagogia da Unirio. Se for ver aí, hoje é a 53, 53ª entrevista. E a grande maioria, sem dúvida, Sim. foram pessoas ligadas à pedagogia da Unirio. Eu até conversei com a Andressa, pedi dicas pra ela sobre como é que eu tava meio nervosa, já tá. Ah, é. Não, é legal, é uma oportunidade. Muita gente nunca fez live, Foi muita gente muito fica nervoso. bom. Eu ficava também nas primeiras Uhum. bastante. Enfim, agora eu só fico um pouco preocupado com a internet. De não perder, né? Dá uma tristeza muito grande. Se cair agora o Sim, vídeo de sim. perder 45 minutos de live. Mas isso aconteceu na primeira e uma meia hora de uma outra. Hum. Só que eu tô sem dados. Quer dizer, eu tô sem Wi-Fi, então eu não vou postar no Facebook nem no YouTube hoje. Vou só compartilhar aqui no IGTV. Ah, sim. E tem um prazo de até sexta-feira voltar o Wi-Fi. Vamos ver se isso acontece. Mas aí Sim. aí ganhou o torneio e aí na faculdade você Aí na participa faculdade deu também. uma. Aham. Aí na faculdade deu uma certa parada, porque lá quando eu entrei não tinha o clube, aí foi em final de 2017 que aconteceu o primeiro torneio. Foi assim que mais ou menos começou o clube, começou em 2017, finalzinho de 2017, na semana de integração acadêmica. Foi feito um torneio organizado pelo curso de Sistema de Informação, acho que foi Ah, isso. legal. Tinha que ser a galera Aí de fizemos um torneio, informática, né? foi Sempre é muito uma galera de bacana. engenharia ou de É, informática que lança o xadrez, né? o que mais tinha nesse primeiro torneio era engenharia, matemática, sistema de informação, pedagogia era eu, só tinham 4 meninas, inclusive, né? Até em relação a isso também, Ah, esporte tem legal pouca fala maioria isso, né? São masculina. poucas mulheres que a gente São vê, né? poucas, Pelo né? menos, né? Um esporte que. Sim. E é um esporte que tem Assim, feminino e masculino, mas tem um debate para ser unissex, não tem? tem. É porque acontece, como tem pouca participação feminina, normalmente a gente começa a fazer campeonato só para garotas, para incentivar a participação delas nos jogos que tem também homens e jogos que são os absolutos, que tem todo mundo junto. Porque até nesse torneio, por exemplo, que teve na CIA, quando eu vi que era tema de formação, eu falei assim, não sei se eu vou participar. Eu só consegui ir porque eu consegui arrancar uma amiga minha pra estar lá junto comigo. Tanto que só tinham 4 meninas. Se eu não chamasse ela, seriam só 3. Eu e mais 2. Então, você precisa, às vezes, ter um apoio feminino lá junto com você pra... Que às vezes é estranho, não sei. Com certeza, né? Isso Mas, demonstra, também evidencia o machismo estrutural, né? Porque não tem explicação. sim, Os homens não são mais inteligentes que as mulheres no xadrez. É uma sim. questão de que os homens sempre tiveram esse papel de exercer essas atividades, enquanto as mulheres não podiam, né? Não. E foi diminuindo a quantidade. No primeiro torneio de 2017 eram 4 garotas, em 2018 foram 2, e no ano passado só uma, eu. Porque aí no último ano eu já estava já acostumada a conhecer o pessoal, então eu fui sozinha mesmo, mas só tive eu e menino só. Parabéns pela Então, coragem, pela representação.
Se você Eu e ganhasse, ia ser missão maneiro, né? Se grande. você fosse a campeã, a única mulher lá chegar lá Assim, e consegui ganhar. ficar em terceiro lugar, consegui chegar no pódio, cheguei em terceiro. Foi a única vez, Ah, primeira vez que eu parabéns. consegui chegar no pódio, assim, desse torneio que tiveram. E agora eu tô, assim, bem mais satisfeita porque é engraçado, não é engraçado, mas com esse período, né, que tá tendo de complicação, que tá tendo quarentena, acabou que o clube começou a ficar mais forte, porque acho que as pessoas estavam precisando de alguma coisa para fazer, Ah, então acabou que o pessoal se uniu mais, desculpa. Aí, então, tá tendo um aumento de meninas participando. A monitora atual é uma garota, Isabela. Então, e outras meninas também estão participando, estão jogando, estão aprendendo, estão querendo. Tem uma menina que está iniciante agora, ela está voando muito. Então, acho que está muito legal. Eu tive um ânimo de novo, reanimei com o clube, com o esporte, quando eu vi mais garota participando. Nesse período específico que está acontecendo agora, que aconteceu essas coisas. com certeza, eu concordo. Isso aconteceu comigo, porque na verdade eu jogava assim, eu sabia os movimentos desde criança, de brincar com os amigos, mas só saber o movimento, sem nenhuma estratégia, nenhuma Uhum, noção de nada, até lá na escola tem xadrez. Geralmente quem passa são os professores de assim, educação física, né? Aí tem dois sim, não xadrez lá, eu tinha peguei e isso. levei para a sala. Aí comecei vou estudar um pouco para poder ensinar para eles o básico, né? Vou estudar um pouquinho mais do que os movimentos, né? O mínimo Uhum, da noções básicas de estratégia. Aí comecei a ver umas videoaulas no YouTube. Aí numa outra aula que eu dava também sim, particular para preparação do Pedro II, tinha um aluno que jogava. Aí era legal que eu jogava ao vivo, né? No tabuleiro, né? Que às vezes online é legal também, mas no tabuleiro dá uma emoção diferente, né? uhum. Até a visualização e tal. E aí, enfim, comecei a ver videoaula, comecei a acompanhar, hoje em dia acompanho vários canais, Xadrez Brasil, Rafa Chess, o Crico, o GMs, o Evandro Evandro, Barbosa é bem legal. O Evandro Evandro é muito bom. Barbosa. Eu vi que você segue também no Facebook. Também essa pandemia deu um boom nesses canais, né? Acho que muita gente em casa, lógico, como você falou, querendo jogar Uhum, online. E jogo online que tem sorte é muito chato. Jogo que tem carta, que tem sim. dado, a probabilidade da inteligência artificial é sempre muito esquisita. Falar, não, vou jogar um jogo sem sorte. Xadrez ou dama, praticamente, né? Só que tem. É, é Aí bem fiquei legal jogando isso. direto, tô estudando um pouco, dei uma evoluidinha de E leve, e você é tá legal. jogando bem, eu tô achando que você tá jogando legal. É Não, porque as lives sempre acontecem nos encontros, né, que tem lá no clube, não, nem senão não sempre, sei eu se tô você mudando estivesse um pouco o participando, horário, eu tô jogando mudando bem. um pouco o horário e eu vou tentar. Não, mas eu tô acompanhando, eu vejo os desafios, leio. Muito legal, é um grupo A do gente fica quase o WhatsApp dia, que. se deixar, a gente fica o dia inteiro conversando lá sobre Não, muito xadrez. legal. Eu não boto muita cara porque eu sou Muito completamente bom, é bem leigo, legal. devo ser o pior do grupo, e, Uhum. enfim, ficou ali acompanhando. É muito bacana os desafios e vai. O xadrez, muita gente fala, né? É um estilo de vida e tal, e realmente muda bastante a forma da gente raciocinar as coisas, né? Até na resolução de problemas do dia a dia. Sim. Técnico que fala que que faz parte da metacognição, que fala o xadrez. Ele ajuda muito nisso porque a metacognição é você conseguir ver, se auto-monitorar dos problemas que você tem, né? Você tem uma dificuldade de tal assunto e você ter ciência dessa dificuldade vai te ajudar a você melhor evoluir. E no xadrez, se você conseguir perceber que você está com alguma dificuldade, algum assunto, alguma estratégia, você consegue pensar como eu posso melhorar, como eu devo estudar aquilo, como melhor eu posso fazer. Isso ajuda muito essa capacidade nossa de fazer isso. É Acho que o muito xadrez é legal. legal por isso, que você consegue estruturar, ver o que está faltando, o que está falhando ali para conseguir melhorar. E é muito legal quando a gente percebe que a gente evoluiu, nem que seja um pouquinho, né? E é legal Sim, também o com sistema de certeza. rating. Aí eu ficava um tempão ali no nível. Aí eu estudei um pouquinho, assim, fiquei pegando bastante teoria, assim. É, Aí eu vi que aquilo fez eu começar a ganhar mais um pouco. Aí chegou uma hora que você começa a pegar sim. gente É do seu legal, nível também. Que sim, você isso ficou aí. aí, você, É não, peraí, legal preciso se você estudar for mais. depois voltar. Isso, se você voltar lá no início das suas partidas, você ver os seus jogos, você vai ficar impressionado como é diferente. Às vezes eu entro nos meus jogos antigos
Eu vejo, nossa, como mudei bastante de lá pra cá. É bem legal isso, ver as análises também. Não, é um jogo que é muito emocionante. É muito emocionante, que tem Sim, reviravoltas que a gente nunca imagina, né? Me lembra até um pouco assim o futebol, que é uma paixão, né, sim, nacional, sim. uma paixão minha, no sentido que às vezes você acha que tá lá quase ganhando, e você pum, toma assim, mas tu, caraca, eu não vi. Aí dá uma raiva do caramba, você fala, caraca, aquilo às vezes acaba com o meu Um dia, assim, às vezes tem uma sacrifício do derrota, nada. e às vezes eu jogo assim, eu falo, cara, tem dia que eu ganho três, assim, fico felizão, tem dia que eu perco três, eu fico, caraca, eu sou a pessoa mais burra do mundo. É, acho que isso acontece com todo, todo mundo mesmo. É dar aquela baixa na gente, mas tem que pensar que acabou a partida, peão pra frente, joga outra e não leva. É muito Tem que legal ser a muito. facilidade que a gente tem hoje em dia de aplicativos. Eles fazem a leitura do jogo, depois te dá a análise, vê onde é que seria o seu melhor movimento. Uhum. Isso aí, tem muitos que ajudam. A análise do Lichess eu acho bem legal. Falam que o do chess.com também é interessante, porque eles analisam mais ou menos, eles detalham mais ainda qual foi o lance que você errou, qual a partir do lance começou a você dar uma partida que provavelmente iria no anúncio. Eu prefiro o Lichess. A plataforma do Lichess eu acho bem Nunca usei o completa, tem chess.com. estudo, tem treinamento. Ah, legal, O eu acho muito chess.com legal aquele ele tem a área estudo, os da. desafios. Ele tem desafios, tem bastante recurso interessante, e é gratuito, é uma plataforma que é bem limpa, o visual dela, eu acho bem interessante. Você ia falar o que? O chess.com tem o quê? Tem um espaço? O chess.com na análise, falam que a análise do chess.com depois que você termina uma partida, falam que é mais interessante porque ela é mais detalhada Ah, não, do que sim, sim, do sim, sim. Lichess. Bacana. Estamos aqui com 56 minutos, faltando três para encerrar. Eu geralmente termino com algumas perguntas meio aleatórias, pseudofilosóficas, Hum, como o que é felicidade? Para você, o que é felicidade, eu acho felicidade? que é estar entre amigos e entre minha família. Eu acho que é estar próximo de pessoas que você gosta. Muito legal. O que você falaria para a Natália da adolescência? Assim, se você encontrasse a Natália adolescente, assim, de uns 15, 16 anos, o que você falaria para ela? Ah, falaria. Falaria que eu acho que eu tava no caminho certo. Falaria que você tá fazendo as coisas certas mesmo. Eu falaria pra ficar mais tranquila com o período do vestibular, que eu fiquei muito tensa, muito difícil pra mim, mas falaria pra relaxar mais, ficar mais tranquila, acreditar mais em mim mesma, que as coisas vão caminhar, vão seguir. Relaxa aí. Falar pra ficar mais calma. Essa fase do vestibular é complicada, né? Também tenho falado Sim, bastante sobre isso quando eu pergunto por que que a pessoa fez pedagogia, né? É uma sim. fase, uma pressão muito grande para um adolescente de 17 anos, basicamente, 18, Eu escolher uma tive o que mais profissão me para o resto marcou, da assim, mais vida, quando na principalmente verdade a gente foi quase não fala. sim. Não, o que mais me marcou, assim, foi a vestibular da UERJ, que pra mim foi bem difícil por conta da minha primeira nota, que eu tirei, não fui muito bem, acho que eu fiquei com D na nota classificada, na primeira sessão que Chance, tem né? Tem duas chances exame da de primeira qualificação, fase. tem exame de qualificação. E foi bem, assim, eu fiquei bem triste, me lembro que teve uma professora que falou que não esperava, falou que uma aluna como eu tinha que ter tirado A, que muitas pessoas jogaram muitas expectativas sobre mim, que não esperavam isso de mim, que podia ser melhor. Até um pouco comparação com meu irmão, que meu irmão conseguiu ficar com A. Mas aí eu tive um outro professor que já falou diferente, que falou que não achava que isso não ia importar, que continue a estudar. Foi uma coisa que ele falou assim pra mim: continue a estudar que você vai conseguir passar na Isso UERJ, sim é um professor, você né? consegue. Isso sim é um professor. E na segunda Um qualificação eu coaching. fui um pouquinho Não, melhor, mas eu fiquei tinha com D. coaching também. E assim, pra mim foi um período assim que eu ficava estudando direto. Eu acho que ele falava pra mim, esse professor ele era professor de sociologia, de história, formado na UERJ, e ele falava que o que garantia era a parte discursiva. Ele falava: você escreve bem, sabe escrever, estuda isso, você vai conseguir passar. E foi o que aconteceu. Eu consegui para a história da arte, graças à discursiva, por mais que minha classificatória não tivesse ido bem, mas eu também acho que eu enlouqueci um pouco estudando direto, só pensando em como passar naquela prova.
porque foi muita pressão. Não só a minha mesma, mas também de professores, um pouco da família, mas principalmente alguns professores que era quase certo para eles a minha entrada. Esse é o problema, né? Entendi, Tem gente. Vai professores cortar que. aqui, vai cortar. Vou ter que me despedir. Tchau, gente. Tá Obrigado quem bom. participou.